Então, vamos lá. Da parte dos projetos de licenciamento ambiental, praticamente nós trabalhamos aí, qualquer visita técnica que nós vamos fazer, e na verdade não só por conta da visita técnica, o próprio licenciamento ambiental, ele se baseia em três princípios básicos. Por isso a exigência do licenciamento ambiental. A parte de resíduos, a parte de efluentes ou uso de recursos. O uso de recursos naturais. Essas são as três vertentes que qualquer empreendimento que tenha geração ou faça uso, ele requer um licenciamento ambiental por esse motivo. Por exemplo, colocar aqui uma empresa, colocar uma indústria aí que não tem muito uso, as fábricas de cavaco. As fábricas de cavaco, ela vai ter, na verdade, o princípio dela de uso seria que o uso de recurso natural, ou seja, aí podemos colocar outro. Qualquer empresa que vai utilizar poço artesiano, ela tem essa necessidade de licenciamento do poço em si, independente se seja lava-jato, mecânica, o que seja. Só por ter o poço artesiano, eu estou usando um recurso natural, que seria água, então já precisa de licenciamento. A fábrica de cavaco que eu acabei de mencionar, ela entra também por conta que ela usa o recurso natural e pode ocorrer também a geração de resíduo de grande volume. A questão do volume do resíduo aqui, ele pode se considerar não só os resíduos perigosos, e aí a gente tem a classificação deles também lá, como também os não perigosos. Se eu tenho uma grande geração de resíduo, pode ser que o empreendimento caia um enquadramento de licenciamento. Empreendimentos que então tem essa geração, ela utiliza como material, pode ser de recurso natural ou não, mas tem a geração de resíduos de grande volume, ela vai estar enquadrado na necessidade de licenciamento ambiental. Um dos outros pontos também, que aí lógico, pode ser que ele tenha a geração de grande volume, mas não esteja nas normativas. Tanto é que na nossa base de... Tá gravando? Tanto é que na nossa base de licenciamento ambiental, para ter a conta plena, ele pode ser ou pelo Estado, ou pelo município. E aí cada um ele vai ter a sua base de legislação para ver qual que é o enquadramento. Agora vamos lá para uma casa do efluente. Por que que um empreendimento às vezes ele não tem a produção de resíduos, porém tem uma geração grande de efluente? Até mesmo, agora podemos colocar até um efeito aqui dentro de Nova Mutum, que seria os condomínios. Por que que os condomínios acabam tendo essa necessidade de licenciamento? Porque lá vai ter uma grande geração de efluente de uso doméstico. Ou seja, por que licenciam um condomínio que tem 32 apartamentos e um outro que não é uma casa ou uma kitnet, duas kitnets? Por que elas não precisam de licenciamento? Porque a geração de efluente dela não tem um impacto significativo. Embora que os efluentes ali, a gente considera ele como doméstico, não considera nem ele mesmo como um efluente perigoso, novamente nessa situação, por eu ter uma geração grande de volume. Até para fazer um fechamento aqui e de diferenciação quando precisa e quando não precisa de licenciamento, eu vou sempre trabalhar pelo volume gerado e também pelo impacto dele. Por exemplo, se for um efluente perigoso, provavelmente ele já vai entrar direto, independente do volume. Enquanto que o não perigoso, mesma situação. Daí no caso aqui eu preciso estar relacionado a um grande volume, que eu preciso da destinação. O efluente chega à mesma situação. Eu vou ter lá os efluentes perigosos. Esses aqui, independente do volume, vai haver essa necessidade. E os não perigosos, de acordo com a questão do volume que é gerado. Perigosos. Aqui também a gente considera a mesma situação. E os recursos naturais foi o que eu já abordei logo no início. Isso aí é independente. Madeira, água... próprias cascalheiras. Por que as cascalheiras também precisam? Vou tirar lá o cascalho. É um recurso natural, então precisa de licenciamento. Então, a Inove hoje vai estar trabalhando dentro desse contexto aqui. E agora, quando nós formos pensar em uma visita técnica, quando vai ser realizada, independente em qual classificação que ela vai estar aqui, nós sempre vamos olhar todos os pontos. Inclusive, a partir a gente vamos seguir até agora com o novo procedimento de visita técnica, com checklist, para poder adotar todos os itens. Por quê? E é o que está tendo alguns problemas. Nós vamos lá licenciar um lava-jato.
a principal situação que nós vamos lá olhar nele vai ser o efluente, ou seja, a água após a lavagem do carro. Em contrapartida, se lá tem poço, nós temos que verificar se está regularizado ou não, porque o poço, ele para estar regularizado, é licenciado pelo Estado. E pelo Estado ele tem que ter toda uma adequação. Então hoje, ao bater um olho, ao ver um poço, já dá para saber se ele está regularizado ou não. Se não tiver hidrômetro, não tiver a laje de proteção, que é a laje de 1 por 1, não tiver os parâmetros básicos, é certo que não está licenciado. E lógico, se tiver, ele tem um indício que está licenciado, mas pode ser também que não esteja, por isso a gente vai pedir as informações de como que está a regularização do poço. E aí dentro desse procedimento, agora já partindo aqui para uma forma mais prática de uma visita, colocar aqui uma situação de cada um. Vamos continuar aqui com o lava-jato. Eu estou lá fazendo o licenciamento de um lava-jato. Embora o objetivo e o licenciamento é devido a ele gerar efluente, vai ter que fazer a verificação de todos os itens. Todos. Por quê? O órgão ambiental também vai, até mesmo os resíduos recicláveis, ou seja, uma visita na nossa pranchetinha, nós vamos colocar lá, ó, como que está em relação a resíduos resíduos não perigosos, os recicláveis e não recicláveis. Fazer identificação, é obrigatório ter identificação nas lixeiras, então eu tenho que ter lá desses não perigosos, eu entro ainda no reciclável e o não reciclável. Então, sempre se atentar, tirar foto, sempre. Todas as visitas, peca por tirar muita foto, mas não peca por tirar pouca foto não. Porque daí com as outras fotos depois a gente consegue modelar ela ali. Então os não perigosos aqui, eles entram nos recicláveis e os orgânicos, vamos colocar aqui já como os orgânicos. Então, obrigatoriamente, mesmo que eu estou indo lá no Lava Jato, eu vou verificar como é que estão os resíduos recicláveis e os não recicláveis, que seriam os orgânicos. Acontece que, num processo de um Lava Jato, ele vai ser considerado um resíduo perigoso para ele, por considerar que a água que está sendo lavada ali vai estar levando terra, vai levando todo o material, então tem uma possibilidade de estar em contato com óleo. A chance de uma caixa separadora de água e óleo de um lava-jato reter óleo, para não falar zero, é quase zero. Porque principalmente quem trabalha mais com essa parte mais externa, dificilmente tem desprendimento do óleo. Lógico, quando trabalha ali com caminhões, algum material mais pesado, aí automaticamente pode ser que tenha uma geração, um desprendimento de óleo de alguma parte ali que está sendo lavado. Mas para convencionais pouquíssimo. Em contrapartida, é obrigatório, porque o licenciamento ambiental ele trabalha não só por estar gerando, mas o risco de gerar também. Como qual é o risco de desprender óleo? Então lá na caixa sal, que vai ter uma separação de água e óleo, sempre vai ter lá um pouquinho da terra. Aquela terra que vai estar leve, principalmente nos dois primeiros compartimentos, automaticamente ele é considerado um resíduo perigoso. Então, automaticamente, a empresa tem que ter destinação do óleo, que é perigoso, e também daquela terra que está em contato com o óleo, que também é perigoso. Embora, assim, sabemos que, mesmo que não esteja visível ali, o órgão ambiental vai querer que seja destinado àquela terra como resíduo perigoso. Por isso que é obrigatório todas terem um contrato com uma empresa de coleta de recicláveis, de resíduos perigosos e também dos recicláveis, para poder dar a destinação correta. Então isso aqui é dentro de um contexto que fomos lá para ver a parte do efluente, mas de uma certa forma desencadeia também para um outro tipo de resíduos. Tentando pensar agora aqui no empreendimento com resíduos sólidos, que é apenas resíduos sólidos e não gera efluente. Indústria não. O mercado ele entrou agora. Boa. Mercado até 2025, setembro de 2025, os mercados não estavam dentro da resolução Consemo. A partir de 2025, mas aí também tem uma metragem, até dá para dar uma olhada depois na legislação, eles são obrigatórios o licenciamento do mercado. Aí por que ele vai entrar? Principalmente por conta da questão dos resíduos. Porque assim, é efluente, pode ser que tenha efluente quando tem a padaria, quando tem alguma manipulação de alimentos. Aí é fato que eu vou ter lá a parte de efluente. Mas se for aquelas mercadinhos menores, que não tem a padaria, que possa vender pão, mas não tem a fabricação, não tem manipulação, eles vão se enquadrar principalmente em parte de resíduos. E aí o resíduo lá pode ter os perigosos, principalmente quando contempla ali a venda do próprio óleo,
algum outro material que eu vou ter ali, como eu corro o risco de poder gerar aquele resíduo ou até mesmo um efluente, ele pode ser considerado a necessidade de licenciamento ambiental por estar tendo essa geração. E os não perigosos, sim, esse aí é de grande volume, porque os mercados em geral vão ter lá frutas, verduras, que eu vou ter bastante material que quando vence, eu vou ter um resíduo não perigoso, porém eu tenho muito volume de orgânico. E nesse volume do orgânico tem que dar a destinação correta. Ainda que pelo menos em Nova Mutum é mais fácil a utilização de destinação de resíduos orgânicos, que tem uma empresa bem grande de compostagem. Mas aí quando são licenciamentos que não são em Nova Mutum, aí tem que verificar qual que é a melhor forma de dar destinação, porque é um resíduo não perigoso, então ele pode talvez até mesmo ser reaproveitado ou até mesmo utilizado aí, destinado para empresas de compostagem. E os recicláveis também, mesma coisa. Recicláveis tem que ver se a empresa, o município em si, tem essa coleta, Nova Mutum no caso tem, mas aí tem que verificar se em outros municípios que está sendo atendido, se eles têm a coleta regular recicláveis. Por quê? Quando tem esses dois pelo município, e eu tenho assim, ainda que seja um volume considerável, eu consigo fazer a destinação correta, eu não preciso do recibo de coleta. Então o próprio órgão público vai lá e faz a coleta. Mas se eu tenho um volume muito grande a ponto que o órgão público não vai conseguir fazer a coleta, aí o empreendimento é responsável em fazer a destinação, tanto do perigoso como do não perigoso. E a gente disponibiliza materiais para ele colocar os resíduos, o armazenamento? Não. Ou não? Aí é orientado. A gente ultimamente tem colocado e orientado apenas colocar os compartimentos, né? Coloca as lixeiras e coloca a identificação. Não reciclável, reciclável. Esse é o básico. E aí, para fins também de visitas, até nesse novo modelo que nós estamos fazendo agora, de uma visita padrão, todos seguirem o mesmo procedimento, o que nós iremos fazer? Fotografia, igual que eu falei, vamos fazer de tudo. Até principalmente aqui, dos lugares que tem o poço do hidrômetro. Independente se ele está regular ou não. Perfeito. Por quê? Para a gente fazer a quantificação, uma forma de a gente poder orientar. Que aqui no Mato Grosso, a forma de utilização, principalmente vamos colocar a parte da água, que é o principal, de poços. Ele entra como uso insignificante, que é 10 mil litros, e aí que vou colocar como cadastro, que ele entra como um cadastro apenas, e acima de 10 mil, ele entra como outorga. Porque assim, para considerar que ele está com esses 10 mil, ele tem que ser 10 mil por dia. Mas lógico, dá para fazer o registro em forma de semanal, mensal. Então ele só não pode ultrapassar, quando for fazer um balanço anual, um balanço mensal, não pode ter dado mais de 10 mil litros dias. Porque se deu mais de 10 mil litros dias e o poço foi regularizado via cadastro, automaticamente tem que ser feito o cadastro para ele, para a outorga. Porque se for uma fiscalização, além de ser multado, é embargado e tudo mais. Por isso a importância de nós, independente de qual que é o empreendimento que estamos licenciando, verificar lá qual que é o uso do volume de água. Inclusive até mesmo, se não for poço, tirar foto do hidrômetro. Tira foto do hidrômetro que a gente tem uma noção posterior ali, até mesmo de como que está sendo o uso da água, para a gente definir e aonde está sendo feito o tratamento, está sendo correto ou não. Já tivemos inclusive um caso agora, nós estamos um empreendimento que foi feita a troca de todo o sistema de tratamento, um edifício, um prédio, um condomínio, e aí em conversa hoje a pessoa já falou, teve um consumo muito grande e coincidiu automaticamente de ser um empreendimento que numa das visitas a gente viu que o sumidor já chegou no nível mais elevado, que não era para chegar. Então nem precisamos já fazer o alerta, ele já nos trouxe a informação que está tendo consumo maior de água. O cliente em si, em geral, ele sempre trabalha mais com valor. Nós não trabalhamos com valores de água, quanto que ele está pagando, porque envolve outros custos, porque tem uns que vão estar na categoria comercial, outros são na residencial, condomínio é uma outra categoria. Então nós não podemos se basear em valor, nós se baseamos em volume consumido. Então pegamos lá qual que foi o volume de água consumido e dá para a gente fazer até mesmo um histórico, pega um histórico no próprio SAI. Que aí no caso vai ser um fator de classificação principalmente de como que está a parte de efluente, o efluente não perigoso dele, mas aí o volume que vai impactar no sistema de tratamento. E aí voltando aqui,
a parte importante, seja do hidrômetro, do poço ou do próprio relógio, nesse caso aqui dessa informação é para poço. Então, exclusivamente para poço, é feito um licenciamento para ele, que ele pode entrar como uso insignificante e outorga em si. A diferença entre eles envolve não apenas a questão do volume consumido, mas o procedimento de regularização. Uma outorga hoje, que é acima de 10 mil, ela tem a validade de 5 anos só, a taxa é maior de pagamento, e aí posterior a isso também eu tenho que fazer anualmente o balanço obrigatório. Faz o balanço mensal, seja o empreendimento ou seja a I9, aí depois, no final quando completar um ano da liberação da outorga, envia análise química, né, de toda a água, qual que está o balanço ali da água também, a parte se tem alguma contaminação ou não, resultados laboratoriais, e esse relatório anual. Então, ou seja, já para cadastro não, cadastro já muda. O cadastro hoje, ele está com consumo a validade da licença são 10 anos, então é mais estendida, não precisa fazer os relatórios anual, então isso facilita. Então, se for, o cliente sempre pergunta, na verdade, e se ele utilizar acima de 10 e ficar registrando e foi licenciado como abaixo de 10, corre o risco de uma fiscalização vir, a SEMA, o que a SEMA vai pegar? Provavelmente quando ela vai para o empreendimento, vai verificar qual foi o ano da outorga, vai ver o dia, faz um balanço dia automaticamente e verificou se na média o volume está dando ou não. E temos casos já que teve esse revés de obrigatoriedade de passar para a outorga. E aí o problema é, além de fazer um novo processo de licenciamento e custo, tem o risco ainda de multa e embargo também. Então, basicamente, o licenciamento ambiental, quando vamos fazer a visita técnica, ela compreende nessas 3 fases. Tem a parte ainda que para nós aqui não é muito cobrado, é a parte de emissão, no caso de poluentes atmosféricos. Então isso aí por enquanto não tem que ser cobrado e também a gente acaba não adotando. Se o órgão ambiental solicita, a gente também informa o cliente, tem que fazer a contratação de uma empresa especializada para verificar como é que está a parte de emissões atmosféricas. Mas isso está mais voltado para a parte industrial. Mas esses são os pontos básicos e que nós temos que sempre se atentar. E aí, a partir de hoje, no checklist de visita, olhar todos, lógico, dar mais ênfase, e aí nós vamos precisar calcular, e até para obter informação posterior, qual que é o fator de obrigatoriedade da licença. Porque, por exemplo, no Lava Jato, nós vamos trabalhar com a caixa separadora de água e óleo. E assim, de uma forma indireta do solo. Mas então, assim, mas é pouco. Mas o que tem que estar redondinho é o efluente. No caso do mercado em si, vamos trabalhar principalmente com os resíduos não perigosos, os volumes, onde está sendo a destinação. Mas se tiver o risco também, tem um meio de controle, se tiver um derramamento, um desabamento de algo, que tem material lá perigoso, então também tem essas medidas de controle. Ok? E agora, encerrando, nós vamos estar lá fazendo uma fiscalização de certa forma, uma visita técnica para visualizar isso aqui. E aí, cada empreendimento, de acordo com o seu atividade, nós vamos entrar com a parte de regularização do controle ambiental. Então, de acordo com a classificação do empreendimento que foi obrigado a fazer o licenciamento ambiental, vamos lá para fazer o controle. Tem uma dúvida. Por exemplo, no caso do mercado, a destinação de resíduos recicláveis, digamos assim. Em geral, eles têm um documento interno onde ele mostra que faz aquele processo. A gente chega a fazer como se fosse um acompanhamento do processo ou só o documento para nós já tem a validade? Só o documento. Não faz essa parte de monitoramento e a parte mais, como se diz, efetiva, se realmente está sendo feito aquele volume ou não. E em si também, eles também não fazem esse balanço. Geralmente é destinado para um local, é a empresa que vai coletar, que ela acaba pesando, ou acaba verificando qual que foi o valor que foi retirado. Tá. Mas assim, a nível de destinação, principalmente de não perigosos, a exigência não é tanta, tem apenas que ter a comprovação, que é o caso que vem ocorrendo aqui em Nova Mutum. Nova Mutum geralmente é o SAAI que emite. Fala, ou a pessoa pega um carro particular, caminhonete que seja, ou caminhão, e leva o resíduo lá na central de reciclagem, e lá eles emitem a declaração que recebeu, não coloca nem o quantitativo. Entendi. Então esse aqui não é tão nível rigoroso, mas o correto era, inclusive fizemos a visita essa semana, né, sobre uma farmácia, o centro de distribuição, na verdade, de uma farmácia que é de um porte bem grande,
E o que acontece? Até um exemplo interessante, farmácia. Farmácias, elas são dispensadas hoje de licenciamento ambiental, mas ela precisa fazer o PGR-SS. Então ela acaba entrando apenas aqui no resíduos perigosos. Porém, como é um centro de distribuição, ela precisa tanto do licenciamento ambiental e da vigilância sanitária, que envolve o PGR-SS, que são essas duas categorias. E o que aconteceu lá, que veio com pendência da vigilância sanitária? Uma normativa, agora não recordo se vai ser estadual, ou se é estadual, ou se era da RDC, que é justamente isso que você comentou, Vitor, que precisa ser feito o balanço em 7 dias do que foi gerado de resíduos, pesado, quantificado. Isso está na normativa. Como também não era muito comum para nós, a gente sempre pegava esse procedimento. Pega o recibo do que a empresa veio e coletou, fizemos o balanço de resíduos dele, falou, ó, balanço mensal é esse. O órgão analisador, que no caso foi a Vigilância Sanitária, não aceitou. Pediu que fosse feito conforme a normativa de pesagem. Aí nós já passamos também para o empreendimento, e aí eles estão fazendo esse procedimento de pesagem, e também quando a empresa agora for coletar, eles querem que, e a gente também orientou isso, que especifique o que está sendo levado e a pesagem. Ah, é classe B, é classe E. Qual que é a classe do resíduo e qual que é o peso efetivamente. Porque assim, acaba sendo necessário aí essa questão de uma especificação maior, um controle maior, está sendo deixado mais a cargo do órgão ambiental solicitando. Mas aí o que é até bom essa pergunta, que a gente começa a se atentar, a partir do momento que aconteceu isso, a gente já pode começar a externar para os outros. Fazer um controle melhor da parte dos resíduos, isso aí também já faz sentido, que nós temos que trabalhar também. Aí, contra a questão das medidas de controles, que nós vamos trabalhar nessas 3 partes aqui, que é o principal e é o eixo da Inove. É o que um analista ambiental vai ter que fazer, ou seja, não é identificar apenas, é ver qual que é a medida de controle. Em forma de resumo, bem breve aí, o que nós podemos fazer por ordem aqui, até vamos considerar agora justamente a parte de resíduos, novamente, o centro de farmácia ou até mesmo um laboratório, uma clínica médica. Eles estão se enquadrados principalmente pela geração de resíduos e os resíduos perigosos. Então esses resíduos perigosos, a parte de efluente, desde que não tenha a lavagem de utensílios, ou seja, um centro cirúrgico, então eu não vou ter o efluente. É geralmente ali alguma coisa estética, algodão que limpa, desde que não tenha nada também de corte, e alguma aplicação de algum medicamento, e isso vai virar um resíduo perigoso, o residual, o vasilhame, o que seja, o agulha, os perfluorocortantes. Então, quando a gente vai trabalhar, qual que seria a medida de controle principal a ser feito para esses casos? Seria a forma de armazenamento, tanto interno, como levar esse resíduo e até a destinação final, ou até mesmo até a parte do abrigo externo. Então, ou seja, o meio de controle, a gente ia passar por essas 3 fases. Armazenamento interno, transporte e o armazenamento externo também, interno e externo. E aí a medida de controle é que seja fechado, que tenha ralo, aí vamos ver qual que é a normativa, isso aqui é normatizado, então qual que é a medida de controle que eu tenho que adotar, para onde que eu vou encaminhar, se caso, embora seja resíduo, um contato com água, ele vira um efluente, ele vai virar um efluente perigoso, e para onde que vai ser efluente perigoso após uma possível lavagem, um possível desprendimento de algum efluente desse resíduo. Ou seja, mas de qualquer forma, estaremos dentro dessa casa. Ah, mas beleza, estava lá no centro de farmácia ou na clínica médica. O que eu vou ver de efluente lá? Eu vou ter que ver, já que ele não tem uma geração direta de efluente perigoso, lá nós vamos ver pelo menos os não perigosos, independente do volume. Lá nós vamos ver, tem banheiro, já gera efluente. Embora não seja não perigoso, beleza. Aí lá vamos lá ver qual que é o sistema de tratamento. É apenas um tanque séptico e um sumidouro. Beleza, isso aqui já resolve, já que ele não tem a geração de um grande volume. Em contrapartida, foi até um caso que nós vimos, e já pode até apresentar também, que é algo que acontece apenas em Nova Mutum, é que não basta ter, ele tem que ter, inclusive agora, é algo de se atentar. Se na nova NBR, porque foi revogada as NBR,
Porque pegava a NBR lá que era de 79, 89, e lá falava que o tanque séptico e os filtros tinham que ter uma tampa de 60 por 60. Eu tenho por mim que ela foi revogada, a gente pode até consultar isso depois, mas era um caso que acontecia apenas em Nova Mutum. Eles não queriam apenas o CAP, identificando que é um cano de 100 ali que o caminhão limpa a fossa vai esgotar tanto a fossa como o sumidouro. Tinha que ter uma tampa de 60 por 60. Era uma norma antiga, que ela embora já tenha sido revogada, mas se não tivesse, não saía a licença. Então, ou seja, a pessoa lá, é um centro de farmácia, tem tudo bonitinho, os abrigos, tudo correto, porém, na fiscalização, apenas em Nova Mutum, se não tivesse essa tampa de 60 por 60, não ia sair a licença. E por quê? Porque essa tampa, porque ela está na norma. É usual? Sim. Não. A pessoa nenhuma vai conseguir abrir e, por exemplo, na norma, principalmente o objetivo dessa tampa era a abertura, a pessoa poder inspecionar, está entupido com papel, com alguma coisa, a pessoa conseguiria tirar. Mas ninguém faz isso. O único ponto que eu acho importante dessas tampas, que eu acho interessantíssimo e é favorável para nós, são em casos que tem problemas. Os casos que tem problema que é onde nós atendemos. São condomínios já antigos que estão com problema de fossa sumidouro. A melhor forma de ver o que está ocorrendo, pegar as medidas, que nem sempre a medida que está no projeto é o que está executado. Isso aí vamos colocar 90% praticamente, principalmente das mais antigas. Tanto é que os arquitetos, os engenheiros geralmente colocam apenas uma projeção da onde que estaria a fossa. Então, primeiro, localização nem sempre bate e dimensionamento também não. Nesse sentido, faz sentido, né, ser a tampa. E aí faz a tampa, vai legal. Tanto é que nesses últimos casos que nós estamos fazendo já é o terceiro caso agora nesses últimos 60 dias, nós estamos fazendo regularização do sistema de tratamento. E aí o que nós pedimos para o proprietário, para o inquilino, para o cliente? Faça uma abertura de no mínimo 20 por 20 para nós, para a gente poder pegar as medidas, ver se atende e ver como está a situação, se o sistema está eficiente ou não. Após isso aí, nós conseguimos poder dar um parecer e falar, não, esse sistema não dá, esse sistema vai ter que ser trocado, ou não, às vezes esse sistema está bom, porém não foi limpado nos tempos corretos, que isso é um ponto importante de caráter mais técnico, que é justamente o que nós estamos debatendo hoje, de caráter técnicos a serem observados e serem indicados, é que, em geral, todas as fossas, quando a gente vai fazer os cálculos, tem na planilhinha lá do Excel, nós colocamos lá qual que é o tempo de limpeza. Quanto mais eu aumento o tempo de limpeza, que é de 1 a 4 anos, tem que até confirmar isso também, eu vou aumentando o tamanho dele. Se eu quero que a fossa seja limpa a cada 3 anos, ela vai ser um tamanho superior se eu coloco minha fossa ser limpa há 1 ano. Então, ou seja, quando eu coloco lá que tem que ser limpa 1 ano, 2 anos, a gente colocou como padrão 1 por conta dos tamanhos, principalmente de edifícios e condomínios, ela tem que ser limpada anualmente. E aí a pessoa não limpa, o que acontece? Ela manda para o sumidouro e aí o sumidouro acaba perdendo, o sumidouro não tem a finalidade de tratar, e sim apenas de infiltrar no solo, e aí acaba comprometendo o sistema. Como é que ficou, Rudy, na nova normativa? Permanece a tampa? Permanece. Mas a medida também? Sim. Eu estava vendo uma brecha porque ele disse convém não se repetir. Mas aí então, a outra parte que está... Mas aí a medida, eu tinha por mim que tinha passado para 20 centímetros, será que não? Mínimo 60. Mínimo 60? Tanque séptico, filtro e... Tanque séptico e filtro, né? Então, se na norma não mudou, então permanece, então a SEMA não vai arredar o pé, permanece nesse princípio. Isso, né? Isso. Na verdade é a norma geral, né? A norma geral, mas aí quem exige, o órgão que exige, é apenas a SAMA de Nova Mutum, então é obrigatório. Então, ou seja, quando for fazer vistoria, não está na tampa, a gente já pontua. Tá. Mas aí, novamente, a explicação hoje também vem até no princípio, até para a gente poder se organizar melhor e padronizar os atendimentos. Tanto é que, finalizada a vistoria, vamos fazer relatório de conformidade. Não está conforme. Nós já temos um PDF que a gente envia para o cliente, adequar conforme esse documento. Matou aqui, o abrigo não está de forma correta, já vamos enviar também. Então, após a visita, vamos fazer uma análise, vamos vir para o escritório, faz um relatório bem breve também, não é para ser um projeto, é apenas foto, o que está incorreto, foto, o que está incorreto, foto, o que está incorreto. Aí o que couber fazer uma explicação de como se adequar, beleza, mas não é para se alongar muito em projeto. Isso no intuito principalmente porque quando a fiscalização chegar,
ele pelo menos já tenha arrumado, corrigido aquilo ali. Então, finalizar essa parte de resíduos, de uma possível licenciamento sobre resíduos, medida de controle é praticamente a forma que esses resíduos estão sendo armazenados. Perigosos tem todas as medidas de controles. Quando colocamos aí para um sistema de tratamento, um empreendimento, que o motivo do licenciamento é pelo efluente gerado, aí o que nós vamos olhar lá em especial? Os efluentes perigosos, se for o caso, ou os não perigosos, e qual que é a medida de controle. A medida de controle, esse aqui é um pouco mais específico. E novamente, sempre coloco, precisamos fazer com que nessa nossa padronização sejamos um pouco mais precisos em obter essas informações, tanto em foto como em localização. Porque é umas pendências que começou a vir com mais frequência. A planta foi informada que o tanque séptico está em tal local, mas não está em outro. E aí depois o que vai ter que acontecer? Vamos ter que voltar lá para fazer uma visita. Então, agora é de praxe, nas visitas, pegar a posição do tanque séptico, do sumidouro, ou da caixa separadora, ou das canaletas. Então, agora já adiantando aqui para a canaleta. Bater com a planta, né? Oi? E bater com a planta, né? Isso, e bater com a planta, que nós receberemos aí do arquiteto ou do engenheiro. Então, voltando aqui, vamos colocar até para tirar um lava-jato, e vamos colocar um depósito defensivo, que é um que a gente acaba atuando bastante. Então, vamos lá, fazendo um licenciamento ambiental, um depósito defensivo. Colocamos lá, qual que vai ser o motivo dele? O dele é até os dois aqui, até um volume considerável de resíduo perigosos, em caso de acidentes, e os de não perigosos, principalmente, que envolve as embalagens, não é nem as embalagens dos produtos químicos, é as embalagens que levam os produtos químicos, papelão. Então, um volume bem significativo de material reciclável. Então, material reciclável lá bem considerável. E também, no caso, a parte de efluente, porque ali não é devido à geração de efluente em si. O depósito defensivo está sendo licenciado pelo risco que ele tem de gerar efluente. Então, a partir do momento que eu derrubei, ou houve algum vazamento, houve qualquer problema dentro daquele depósito, ele deixa de ser o risco e ele passa a ser o efluente gerado. Então, nesse caso, todo o sistema de controle ambiental, que seria o básico, são canaletas, ou muretas, ou piso rebaixado. O objetivo final é que o efluente que estava lá no depósito defensivo, ele não vá para fora. Aí a forma de controle ambiental existe os mais diversos possíveis. Nós temos aí, basicamente, podemos falar de cabeça 3. Canaletas, barreiras físicas, que seria mureta, aquelas tartarugas emborrachadas, lombadas emborrachadas, ou piso rebaixado em si, que direciona, em todos os casos aí tem que ser direcionado para um compartimento, que no caso aí nós chamamos aí de bacia de contenção, que é onde vai reter aquele líquido, quando eu tenho um volume significativo. Então, essa é a medida de controle que nós teríamos para o depósito defensivo. Aí ela deixa de ser aqui, no caso a caixa sal que teria, né? Aí nós colocamos aqui para uma caixa ou uma bacia de contenção, onde vai receber esses efluentes líquidos aí. E a avaliação dessas 3 possibilidades fica a nosso critério, como recomendação, tem que ter uma das 3 ou as 3? Não, uma das 3. E aí, por exemplo, se já está construído, aí nós tentamos ver qual que é a melhor alternativa. Por exemplo, se já está construído, não tem como pedir para rebaixar piso. Perfeito. Pulou. Já está construído, a mureta é um dos grandes problemas em depósito defensivo, porque devido à movimentação principalmente das empilhadeiras. E as empilhadeiras elas não conseguem rampar, não conseguem passar um quebra-mola, devido à forma que ela foi construída. Então ela é um impeditivo. E, em geral, seria as canaletas, para quem já está construído. Mas foi até bom você perguntar isso, e aí ficar registrado também. Hoje, se for para um projeto que aconteceu agora mais recente numa cooperativa aqui em Mutum, para nós indicar e fazer uma orientação técnica, de longe piso rebaixado. De longe piso rebaixado, porque vimos já em casos que, novamente, depósito defensivo está trabalhando com um risco. Então, ou seja, ocorreu um risco, teve o risco, foi concretizado, teve derramamento de produto, com o piso rebaixado, todo o meu depósito, ele viria uma bacia de contenção.
Não é apenas a bacia de contenção externa que eu estou construindo ou a bacia de contenção. Capacidade de absorção. Exatamente. E aí o que aconteceu? Um caso mais recente de um cliente nosso. Houve um incidente com incêndio, fogo. Então muito derramamento de produto, muito mesmo. Se fosse apenas canaleta e bacia de contenção, não aguentava. A bacia de contenção ia extravasar, ou até mesmo ela encher, se ela estiver bem sedada, né, bem fechada, e ia sair pelas portas. Foi para o solo, defensivo químico, ele é muito concentrado, é um material concentradíssimo. Às vezes com 1 litro dilui em 10 mil. E imagine isso no solo, então a capacidade de contaminação é muito grande. Por isso que ela está aqui com licenciamento ambiental e o motivo dela é o efluente. Então, nesse caso, a gente considera sempre a bacia de contenção, porque nesse caso lá, ficou tudo ali dentro. Aí, ainda mesmo assim, os bombeiros ainda injetando água para apagar o incêndio, então gerou um volume maior, diluiu um produto das mais diversas necessidades possíveis que tinha ali, dos químicos, né, da sua composição, e ainda assim conseguiu ficar tudo ali. Foi registrado e praticamente não teve um avanço de necessidade de estudo maior. Porque a partir do momento que eu tenho um derramamento externo, o trabalho que tem que ser feito é praticamente quase um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA. Ele passa por um custo muito maior, uma celeridade muito maior, principalmente porque depósitos defensivos estão alocados em áreas urbanas. Então, nesse caso, sempre fica registrado que, e vamos colocar isso como padrão, em projetos novos, se a pessoa orientar, né? Lógico, vamos fazer a forma orientativa, o que envolve a construção é com eles. Até um bom exemplo para a gente usar para eles, né? Para justificar a construção, que nesse caso aí é muito relevante, né? Imagina o custo depois que ia ter para fazer a avaliação de impacto ambiental. Um outro ponto também, em caso já construído, e inclusive nós temos um caso com uma pendência agora, e qual que vai ser a nossa orientação da pendência? A pessoa tem apenas a canaleta e não tem para onde que vai. Então o que vai ser feito lá? Qual que é a melhor orientação para ela? Faça a bacia de contenção interna. Porque se houver derramamento, a tendência é ela encher as caixas, as 4 pontas, geralmente coloca nas extremidades onde não vai passar máquina. Embora pode colocar até no centro se quiser, desde que coloca grade, mas ela fica de forma interna, porque a partir do momento que eu coloco de forma externa, faz com que o risco de ir para fora é maior. Porque a não ser que seja um galpão fechado, mas também não tem como ser. Porque quando eu faço externo, eu tenho que ter um dispositivo para esgotamento. Então, se eu tiver um grande volume indo ali, esse dispositivo de esgotamento provavelmente transborda. Então, novamente, sempre tentar centralizar isso para a forma interna. O único problema que eu vejo, tanto do piso rebaixado, quanto também, embora que os pisos rebaixados também vão precisar das suas contenções internas, né? Bacia de contenção. É a forma de a pessoa poder, derramou pouco produto, caiu na canaleta, eu vou direcionar essa água lá para dentro. Seria a forma de uma empresa ir lá coletar, que geralmente são caminhões, né? Então o caminhão entrar seria mais difícil. Uma forma de remediar isso é colocar nessas bacias de contenção registros que ficam de forma interna, porque eu vou abrir o registro a ponto de poder jogar esse efluente para fora. Aí a pessoa vai lá, conecta, deixa apenas uma caixinha pequena mesmo, fora desse registro. Isso aí, inclusive, nós não temos nenhum projeto feito isso. A gente pode até colocar um projeto modelo, colocar como um dos nossos desafios, colocar um projeto modelo desse, porque daí a pessoa abre o registro e vai ficar do lado de fora o caminhão, só esgotando, conforme, não está na forma correta, fecho, vem o próximo caminhão e assim fazer essas trocas. Essa é a forma, assim, de longe, do que nós estamos trabalhando e batendo cabeça aí com o licenciamento ambiental, a forma de ter essas, em casos que não é mais risco e já é concretizado o derramamento de efluente, a forma de controle ambiental. E ainda em depósito defensivo, o que acontece? Às vezes eu tenho derramamento de efluente, mas é muito pouco. O que tem lá? O dispositivo de controle, que é obrigatório para todos também. Eu ter pó de serra, areia e o meu tambor vazio. Então o que vai ser feito? Jogo esse material, um volume muito pequeno, derramamento ali de pouco material, coloco esse material para reter, ele vai absorver, né? Tem que ser algo inerte que consiga absorver. Absorveu, sempre com material pá, enxada, tudo antifaiscante de borracha. Reteve, joga ele para dentro do compartimento do que eu tenho vazio,
tambor de 200 litros, de 50 que seja. Ou seja, ele deixou de ser um efluente perigoso, ele passa a ser um resíduo perigoso. Então daí novamente, entra em contato com a empresa especializada para vir coletar o resíduo e não mais o efluente. É muito mais fácil, muito mais barato coletar um resíduo perigoso do que o efluente. Porque daí o efluente são máquinas, equipamentos diferentes, tudo mais, e o risco de derramamento em transporte também maior. Então transformou aquele pequeno efluente, um baixo volume, até mesmo para um resíduo perigoso. E aí basicamente nós fechamos essa parte do depósito defensivo, mas lembrando, ele também, assim como colocamos lá para as farmácias, centro de distribuição, lá eu também vou ter banheiro. Tem banheiro, tanque séptico sumidouro, no mínimo. E caixa de gordura. Caixa de gordura é quando há uma manipulação de alimento, que também dificilmente ocorre nesses casos. Mas o básico, tanque séptico e sumidouro. Isso a gente consegue fechar um depósito defensivo. E também, novamente, fiz a visita, olhei tudo isso aqui, hidrômetro, como está o hidrômetro, como está o consumo de água. Vou começar a fazer esse registro sempre, obrigatoriamente fazer o registro, seja de poço ou seja de não tenha poço. Porque depois eles aumentam a capacidade, coisa assim, a gente não tem registro, né? Sim. E não sabe se antes, né? Sim. Como é que foi? E até uma informação bacana até para a gente poder saber como é que está o sistema de tratamento, que daí assim, é o que ocorreu agora também no empreendimento lá no Acre, que nós estamos atendendo. Lá eles começaram, um depósito defensivo começou a ter problema com tanque séptico e sumidouro, que não é o objeto de licenciamento deles. Porque 15 anos sem limpar, sem esgotar, perdeu a eficiência dele. Então eles começaram a ter muito caminhão limpa-fossa. Mas lá o risco foi porque não foi pelo volume, foi porque não fez o esgotamento de forma correta. Saturou, perdeu, e aí agora a cada mês eles estão tendo custo com caminhão limpa-fossa. Embora assim, tudo, não só no depósito defensivo, tudo que é comércio, atividade ou prestação de serviço, igual o próprio escritório, não tem um giro muito grande de pessoas, diferente talvez do mercado, que aí eu tenho uma geração também de volume significativo de não perigoso. Mas lá na verdade é porque é uma casa agropecuária, aí faz sentido. Então eu tenho ali bastante pessoas indo comprar, usa banheiro, então gera um volume e acaba perdendo. Mas é justamente pelo tempo sem manutenção. Então aí a gente consegue, inclusive já está dentro do nosso estudo ali de plataforma, a gente poder observar como é que está a questão de consumo de água para posterior verificar, faça a limpeza, faça esgotamento, quando dá para ser feito ou não. Bem, de parte técnica, no geral é isso. O que vai mudar, por exemplo, igual aqui na mudamos depósito defensivo, antes era lava-jato. Seguiu o mesmo desenho. Lava-jato, mesma coisa. Era um resíduo perigoso, um efluente perigoso que ficou lá, juntou junto com a terra, da terra virou um resíduo. Então o resíduo também tem que ter o controle dele. Coloca um outro exemplo aí de atividade. Concreteira. Concreteira, o que acontece? A concreteira em específico, vão fabricar peças, então eu vou ter lá o residual dele também. Eu trabalho com o resíduo que sobra dessas peças, principalmente para a questão do volume, que depois ele virou já um material, vamos dizer, teoricamente até inerte ali. Mas aí o que eles vão ter nessas fabricação, lavagem de piso, os desinformantes, em geral os desinformantes, quando é material biodegradável melhor, mas quando não é biodegradável, eu estou lavando, eu vou estar desprendendo óleo. Então automaticamente eu tenho um efluente. Então eu lavei o piso, eu lavei as formas de uma concreteira, eu vou ter lá um material perigoso que eu tenho que mandar para a bacia de contenção, reter ele, e aí se não gerou material perigoso, mas gera um grande volume de água, as concreteiras, eu acabo conseguindo utilizar essa água, que é não perigosa pelo volume, vou lá, molha pátio ou não molha. O grande problema das concreteiras em si é que o efluente dele vem um quantitativo muito grande ainda de partículas de cimento, né? Então isso, se eu deixo ele exposto muito tempo e seco, ele empedra e aí começa a ter muito volume. E aí a parte de água, tem alguns que conseguem fazer algum reaproveitamento ou acabam molhando o pátio. Seria isso? Tá. Obrigado, bem. Eu vou ter uma boa ideia agora.